Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu preciso dizer para vocês que eu estou meio cansado. Estou realmente cansado. Foi um fim de semana muito bom, já começou muito bem, mas estou cansado, né? Sexta-feira foi um dia muito bom, porque eu fiz um círculo bíblico muito agradável, mas eu tive um problemão no computador do trabalho e isso me atrasou um dia inteiro. Inclusive, na segunda-feira eu vou ter que fazer das tripas de coração para resolver um monte de problema. Mas assim, também são coisas da vida da gente, né? Faz parte da vida da gente a gente ter essas situações, esses problemas, essas dificuldades, né? E tá chegando alguém. Oi, querida Isabel, minha filha, boa noite. Paz e bem, né? Eu tô aí na atividade, né? Hoje eu acabei indo ao presídio, e ao presídio é sempre complicado. Porque, na verdade, a gente não vai ao presídio de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, talvez a gente vá no presídio em novembro. Daqui a pouco a gente tem que se inscrever. Tem que se inscrever com mais de um mês de antecedência, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas querem ir, me pedem para que eu providencie a ida delas. Eu tento, mas às vezes precisa de muita antecedência, né? Mas a gente foi hoje num presídio difícil, né? Que foi o presídio de Evaristo de Moraes, né? Bernardo, mas tem presídio difícil? Tem, porque alguns presídios são muito grandes. O Evaristo é um presídio grande, né? Ele é um presídio que tem em torno de 3.000 presos. Nós atendemos hoje uns 1.400. 1.200, 1.400. Eu nem sei quantas pessoas foram. Então hoje eu estou cansado. Mas sabe, é um cansaço bom, porque a gente cuidou das pessoas, né? Eu vou ler o Evangelho e a gente vai fazer uma reflexão. E essa reflexão talvez possa chocar um pouco algumas pessoas. Mas o Evangelho às vezes choca. Vamos ver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, para mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa,
quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-se e depressa escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão na morada eterna. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto na grande. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará os verdadeiros bens? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode odiar a um. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho é um evangelho incômodo. E ele é incômodo por vários motivos. E quase sempre as pessoas caem numa visão, vamos dizer, simplista disso. Por quê? Porque ficam dizendo: porque você viu, Jesus elogiou, os filhos da treva são mais espertos mesmo. E aí alguns dizem: é por isso que a gente não se dá bem no mundo, porque esse negócio de se dar bem no mundo é de quem não é da luz e não sei o que, não sei qual. Mas eles ignoram a grande mensagem desse evangelho. E sabe, talvez fosse importante a gente ler a primeira leitura, a leitura do profeta Amós, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Amós é um profeta rural, ele não tem papa na língua. E ele já vai logo e fala assim: vocês que maltratam os humildes, vocês que causam a prostração dos pobres da terra, vós que fiqueis dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os preços e alterar as balanças, para dominar os pobres com dinheiro. Ouviram bem? Sabe, talvez vocês não tenham entendido quando vai passar a lua nova e quando vai chegar o sábado. São princípios religiosos. Algumas pessoas transformam a religião num objeto de comércio, num objeto de poder. Existe até algumas pessoas que têm falado na teologia do domínio, como se você deixasse a religião, usasse a religião para, dominar as pessoas. E é muito interessante porque aqui fala dominar o pobre com dinheiro.
colocar os homens, né, por humilhar os homens por uma par de sandálias, vender o refúgio do trigo. Notam? Os poderosos querem explorar e oprimir. Os ricos querem o dinheiro. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E é muito gozado porque a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo ao Timóteo, é normalmente utilizada para dizer que nós devemos rezar pelos governantes. E sim, devemos rezar pelos governantes, mas não para nos governantes. Porque se os governantes não se preocupam com as pessoas, se os governantes não se preocupam com aqueles que eles governam, eles não passam de ricos, de poderosos que querem oprimir e explorar o povo. Exatamente como está na primeira leitura. Amós, quando faz a denúncia na primeira leitura, ele não faz a denúncia por um motivo vão. Ele faz a denúncia porque é isso que está acontecendo. O profeta, ele não é um adivinho do futuro. O profeta é um homem do presente, é uma pessoa que vive na sua comunidade. É por isso que temos profetas e profetisas. Pessoas que vivem na comunidade e denunciam os erros do mundo. Seja ele homem, seja ele mulher, ele está ali, ela está ali para mostrar o que está errado. E aqueles que convivem brutalmente com essas opressões, com esses excluídos, com as pessoas que estão nas fronteiras existenciais e sociais, eles são claros, eles parecem duros, mas na verdade é porque ver a opressão, ver a maldade, ver a perversidade humana não nos permite ser, vamos dizer, usar eufemismo, ser bonzinhos, passar pano. Quando você vê um grande mal, é necessário denunciá-lo, é necessário mostrá-lo. É por isso que Amós é tão duro. E é por isso que Paulo pede que Timóteo reze pelos governantes. Não porque eles são especiais, não porque eles merecem uma deferência a mais, mas nós rezamos pelos governantes para que eles se comprometam com o bem comum, se comprometam com a promoção da justiça. E eu quero deixar claro que na Bíblia, quando se fala em justiça, nós estamos falando de justiça social, da justa distribuição da terra, da justa distribuição da comida, da moradia, do justo salário, do justo cuidado das pessoas doentes, das pessoas enfraquecidas, das pessoas que perderam a sua pátria, daquelas que se refugiaram em outros países. E antes que você reclame, que você diga que eu estou trazendo alguma visão política ao Evangelho, às palavras de Deus, eu sugiro que você leia os próprios livros de leis do Antigo Testamento, como Levítico e Deuteronômio, ou leia os Salmos. Recentemente nós ouvimos na igreja um salmo dos viúvos, ele é o órfão, das viúvas o protetor, dos estrangeiros ele os acolhe em casa. Aos estrangeiros ele acolhe em casa. Esse é o nosso Deus, diz o Salmo. O nosso Deus, a Bíblia nos fala de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que ama. E é por isso que Paulo pede a Timóteo para rezar pelos governantes, para que eles entendam que a função deles é cuidar das pessoas, é amar as pessoas, é
trazer às pessoas, dar às pessoas o que elas precisam para viver em plenitude. É por isso que Amós se levanta condenando os ricos que oprimem, humilham os pobres, aqueles que usam do dinheiro para dominá-los e da religião para escravizá-los. Porque isso é a subversão total. Não é nem a subversão, porque a subversão ainda pode ser boa. Eu diria que é a total degeneração da palavra de Deus. Tudo que essa conduta gera é o oposto da palavra de Deus. E aí eu posso retornar ao Evangelho, que é um Evangelho estranho, porque ele parece elogiar o administrador desonesto. E muitos vão querer dizer, tá vendo, alguma esperteza é bom. O Deus, Jesus, ele elogiou o desonesto. Sim, ele elogiou o desonesto, deixando claro o que esse desonesto está fazendo. E talvez as pessoas não entendam isso. Porque nós vivemos num mundo que prega o acúmulo pelo acúmulo. Nós vivemos num mundo onde os bilionários, né, são admirados. Eu às vezes fico até assustado, porque eu vejo pessoas em situação de penúria, situação de pobreza, que se preocupam em defender bilionários em condutas absolutamente desonestas, em condutas absolutamente, vamos dizer, corruptas, e até em condutas corruptoras. Por exemplo, você que está me assistindo, você deve participar de pelo menos essa rede social e mais uma, seja o Facebook, seja o Twitter, seja alguma outra, Blue Sky, sei lá. E eu fico pensando, você já notou que a maior parte das redes sociais querem a briga? Sabe, assim, a Blue Sky eu não vejo isso, mas se você vê no Twitter, no Facebook, até no Instagram, no YouTube, eles parecem que têm o prazer de colocar vídeos, mensagens que te agridem, para que você reaja, para que você fique nervoso, para que você fique nervosa, para que você discuta. Isso é uma conduta que gera corrupção, que gera degeneração. Isso deveria ser por nós condenado. Quando nós vemos homens que enriquecem às custas da exploração das pessoas, empresas que crescem às custas do trabalho escravo, quando nós vemos pessoas querendo travar guerras e destruir a mãe terra para obter dinheiro, seja na forma de lítio, de ouro ou de minerais de terras raras, seja lá o que for isso, que eu não sei o que é, mas qual é a lógica de você matar o irmão, destruir a casa de uma irmã, desagregar toda uma sociedade para obter esse dinheiro? Mas muitos dirão, eles estão certos, eles estão tendo sucesso, poder. Sim, estão. E novamente eu ouço lá o eco de Amós, vocês que exploram os pobres e humilham, oprimem os fracos. Não sou eu que estou dizendo. Não gostou? Briga com Amós. Eu ouvi, o que ele falou. E eu trouxe aquilo que ele falou
para o Evangelho de Jesus e para a minha vida, para aquilo que eu vejo. Porque Amós não fala por si só, Amós fala orientado, inspirado, iluminado por Deus. E Jesus é Deus e sua palavra inspirou a Escritura. Vem? Mas talvez o mais importante é aquilo que é desprezado nessa leitura. E que é interessante porque a igreja diz que você não precisa ler esse evangelho todo. Você poderia começar nesse pedacinho. Quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Quem é injusto na pequena é também injusto nas grandes. Sabe, ao contrário do que muitos querem dizer, a religião de quem segue Jesus não é a religião dos grandes atos. Não é a religião dos grandes feitos, dos grandes impérios, das grandes catedrais, dos grandes, vamos dizer, mosteiros. Não. Não. Certamente esses lugares, essas coisas têm valor. Mas não é ali. Não é ali que você vai exercer a plenitude da sua fé. Você exerce a plenitude da sua fé nas coisas pequenas. Naquela pessoa que chega para você angustiada, angustiado, e que quer ser ouvida. Às vezes é muito difícil. Às vezes é muito complicado. Às vezes até você não tem o que fazer. Às vezes você precisa do seu tempo, do seu momento, mas aquela pessoa precisa de você. Às vezes a gente está passando dificuldades, está passando problemas, mas alguém precisa de nós. E nós teríamos todo o direito e talvez até a razão para não fazer, para não estar lá, para não cuidar. Talvez fosse até mais bonito se nós claramente disséssemos: eu poderia te ajudar, mas os problemas do mundo me afligem. Eu não tenho condições. Rezarei por ti. Muitos bateriam palma. Mas é no pequeno que nós demonstramos a fé. Muito mais importante do que uma reunião com, 1.000, 10.000 pessoas. É o compromisso que você tem com as pessoas que precisam, por menos que seja. Muito mais importante do que você ter um grupo de oração, um canal de YouTube, uma live no Instagram que tenha 1.300, 1.000, 1 milhão de pessoas assistindo, rezando contigo, ouvindo a tua palavra. Talvez uma oração de 2, 3 pessoas por um irmão, por uma irmã que sofre, valha muito mais. E aqui é que é interessante, porque Jesus ele fala uma coisa que talvez a gente não entenda.
Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiarás o verdadeiro bem? Ser fiel no dinheiro injusto. Jesus não está dizendo que, como alguns querem que você interprete, não, se eu roubar uma pessoa, mas der uma parte para a igreja, está tudo bem. Se eu fizer uma corrupção, desviar o dinheiro da merenda das crianças ou do posto de saúde, mas der um carro para uma rifa da igreja, está tudo bem. Não. Não. Jesus está dizendo que há bens que são justos e bens que são injustos. Ele deixa isso muito claro. Quando, por exemplo, eu falo que os ricos estão condenados, eu não estou falando de você que tem aí um apartamentozinho de 2 quartos, um carro na garagem. Quando eu era garoto era fácil, hoje em dia os carros têm nome tudo complicado, né? Vamos dizer que você tem um Corolla na sua garagem que você ainda está pagando, esse apartamento que você vive está financiado no Minha Casa Minha Vida ou no BNH, não, BNH agora não tem, é Caixa Econômica Federal. Você não é rico. Eu não estou falando de você. Bernardo, mas eu tenho um dinheiro investido, eu tenho, vamos chutar um valor aqui aparentemente alto, eu tenho 300 mil reais investidos, que é a minha aposentadoria. Você não é rico, não é disso que a gente está falando. Você está sendo fiel no pouco. Porque isso, mal ou bem, é um pouco da merreca que você tem e que você está tentando guardar para conseguir uma coisa ou outra. Né? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Eu fico pensando, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, ganham uma merreca, mas com muito esforço, com muito suor, com até alguma dificuldade, separam algum dinheiro para dar comida aos pobres. Eu sei que você estava na capela, o mozinho estava com você, né, Fátima? Ele foi lá, né? Sabe, aí a pessoa, distribui um pouco de dinheiro para quem estava, fazer uma comida para os miseráveis ou ajudar numa obra de caridade. Estão sendo fiéis no pouco. Agora, não dá para a gente entender que a única coisa que existe na nossa vida é dinheiro. Essa busca pelo dinheiro, esse desejo desenfreado do poder é iníquo, é perverso, é maldito. Aquela pessoa que vive para ter dinheiro e esquece todo o resto, já está em idolatria. Aquela pessoa que lê a Sagrada Escritura para encontrar motivos para ofender, humilhar e agredir os outros, já está em idolatria. Porque colocou o amor de Deus em segundo plano. Porque se esqueceu que Deus ama o ser humano, seja ele homem, mulher, criança, seja ele novo, seja ele velho, seja ele estrangeiro, seja ele da cidade, seja ele do campo, seja ele indígena, seja ele de outra religião. Se esqueceu disso porque só quer o dinheiro. E aí é muito interessante, porque ele diz assim: se vós não sois fiéis com o que és do outro, quem vos dará aquilo que é vosso? Quando eu era garoto e eu li esse evangelho, eu não entendi essa frase. Porque eu vivia com a cabeça do mundo. E eu falava, se já é meu, como é que alguém pode me dar o que é meu? O que é meu, ninguém vai me dar o que é meu. Eu falava isso. E você deve pensar isso.
Até que eu li a Didaquê. E na Didaquê está escrito assim: não vos esqueçais de vossos irmãos pobres. Se vós não podeis dividir com eles os bens que passam, como eles poderão dividir com vocês os bens que não passam? Viu? Se você não pode dividir com eles o dinheiro injusto, você se fechou à palavra de Deus, se fechou a Deus. E eles, os pobres, mesmo querendo dividir com você os bens que não passam, a vida eterna, a salvação, não poderão. Não porque eles não querem, porque eles foram fiéis no pouco. Eles querem dividir com você, eles querem, porque eles são fiéis no mundo. Mas como você se fechou, eles não podem dividir com você. Por isso Jesus diz aqui: se vós não sois fiéis com o que é dos outros, ou seja, o dinheiro, o poder, a força, né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Fátima já está aí, mozinho. Sabe, se você não pode dividir essas coisas que passam, essas coisas que são dos outros, o dinheiro em excesso não é seu, é dos outros. O acúmulo de bens, na realidade da escassez, é pecado, é iníquo, é perverso. E antes que alguém se irrite, vá se queixar com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não sou eu que estou falando isso. Um dos padres da igreja chega a dizer que a comida que tem a mais na sua despensa, você roubou do faminto. Está mandando beijos para Mônica, Fátima. Ele chega a dizer que aquele sapato que você tem a mais no seu armário, você roubou do descalço. Então, Jesus nos deixa claro, mesmo que a gente não entenda. Se você não é fiel no que é dos outros, e por isso você acumulou poder, acumulou força, acumulou prestígio, acumulou dinheiro, como é que quem vai ser a pessoa que vos dará aquilo que é vosso? O reino de Deus. O reino dos céus é vosso. A salvação é vossa. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, você que nunca vai saber da minha existência, o reino de Deus é de vocês. Mas se vocês se fecharem a Ele, Ele não poderá ser dado a vocês. Não que Deus não queira lhe dar o reino dos céus. Ele não pode, porque você fechou a porta. Porque aquela porta estreita que você tinha que passar, você não quis passar. Nota? A porta estreita, por mais estreita que seja, ela está aberta. Mas você se fechou a palavra de Deus porque você não foi fiel no que era dos outros, no pouco que era dos outros, e que você roubou para ter muito. E por isso você se fechou ao reino. E é por isso que Jesus termina deixando claro: você não pode servir a dois senhores. Porque ou você ama um e odeia o outro, ou você se apega ao outro e esquece um. E Jesus, para que você não tenha dúvida, ele fala: você não pode amar a Deus e ao dinheiro. E aqui o dinheiro é fonte de poder, de força, de prestígio. Porque o papel pelo papel, o valor pelo valor, nada existe. Ele só é amado por essas pessoas porque eles querem poder, fama, prestígio, dinheiro.
Vou ouvir a sua reflexão do início. Que bom, Fátima, fico agradecido. Portanto, mudemos a nossa vida. Escolhamos servir ao Senhor do céu e da terra, aquele que foi peregrino no Egito, aquele que foi perseguido pelos poderes políticos, aquele que foi morto pelos governantes e pelos líderes religiosos, aquele que só pregou o amor, que só falou de misericórdia, aquele que abriu o mundo para todas as pessoas, aquele que abriu as portas do céu para eu, para você e para todo homem, mulher e criança que queira estar com ele, aquele que nos deu a Mãe Terra para que nós cuidemos. Quer ter um tesouro, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro valor, a verdadeira coisa que nós precisamos buscar é cuidar das pessoas. Quanto mais frágeis, quanto mais excluídas, quanto mais marginalizadas, mais nós precisamos cuidar. Eu sei que vai ser duro, eu sei que vão falar mal de você, eu sei que você vai ser criticado, criticada, eu entendo. E eu sei que às vezes isso dói no seu coração. Mas se anima, porque nós estamos indo para a terra sem males. E a marcha final vai ser linda. Naquele dia que nós estivermos chegando lá, você olhar para o lado e verá tantas pessoas que você nem imagina, mas que você vai ficar feliz de estar com elas, lá, na terra sem males. Amém? A Fátima está sendo boazinha, está dizendo que ela que agradece, mandou um amém com mãozinha de oração. Bom, pessoal, agora são 8h08, é melhor eu terminar antes que esse negócio caia. Amanhã, domingo, não tem live, segunda-feira tem, tá? Bernardo, qual é o evangelho de segunda? Não tenho a mínima ideia, eu vou saber segunda de manhã, antes de descer para fazer a celebração da palavra. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro Jorge Farsati, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau, pessoal.